O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e arrancai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Quem tem ouvido, ouça. Assim termina o Evangelho. E é um Evangelho que a gente conhece. A comparação que o próprio Cristo faz, comparando ao reino. Tamanho é o reino, mas como faz para chegar no reino? E a parábola que mais fica latente em nossas cabeças é a do joio, porque é justamente joio e trigo que ele explica ali para os seus discípulos. Então hoje nós percebemos que não mudou muito.
o joio continua crescendo no meio do trigo, porque o diabo continua fazendo danuras no meio do povo. Mas Deus é misericordioso, assim como diz na primeira leitura, que Ele vem em nosso favor e Ele é por nós. E Deus acompanha a cada um de nós. Deus nos acompanha a ponto de depois mandar o Espírito Santo para estar nos acompanhando, porque Ele é a nosso favor, que Ele vai buscar com que nós permanecemos na presença do Pai, intercedendo por nós. Não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede e nós vamos caminhando no meio do joio até o final dos tempos, como ele diz no Evangelho. Então, para não arrancar joio e trigo tudo junto, espera o momento da colheita, espera o momento de voltarmos para o Pai. Se estamos agindo bem, se estamos agindo justamente, obviamente vamos brilhar com os justos. Se estamos deixando nos dominar pelo demônio, vamos para a fornalha, como diz o Evangelho. Então, amados irmãos e irmãs, fazer o bem neste mundo é ser cristão. Fazer o bem neste mundo é viver como Cristo viveu. Claro que nós pecamos na caminhada, mas o Espírito nos reconduz à vida da salvação. Eu não posso dar ouvido, então, para o inimigo, para o maligno. Eu ouvi a sua voz no mundo tão dilacerado que nós encontramos. Então, em fazendo o bem, sem cobrar, mas fazer o bem justamente porque somos filhos de Deus e filhas de Deus. Então somos homens e mulheres do bem, homens e mulheres da luz e não das trevas. Então temos que buscar cada dia mais ir fazendo o bem, que nós não sabemos que momento que vai ser a colheita. Ele diz que vai mandar os anjos, mas ele não fala quando, mas temos que estar preparados para isso. E estar preparado para isso é fazer o bem diante da nossa realidade, diante do nosso Deus e diante do povo que Ele coloca em nossas mãos. Então Jesus Cristo, quando Ele vem na terra, Ele faz o bem sem esperar nada em troca, mas sim mostrando que Ele leva ao Pai, mas sem obrigar ninguém a seguir ao Pai. Mas Ele mostra o rosto do Pai nas bondades que Ele fez para todos aqueles que se achegaram a Ele. É o que nós temos que fazer enquanto seguidores e seguidoras. É o que temos que fazer enquanto aqui nessa terra estamos. Sem esperar nada em troca, mas fazer o bem, porque o bem de Cristo habita em mim, habita em você, habita em nós. E o Espírito vai nos impulsionando. Mas para isso, para que esse Espírito impulsione, eu tenho que também estar aberto a Ele. Senão Ele não vai fazer nada, nem um milagre, nem uma magia em mim. Mas eu tenho que estar aberto a esse Espírito para sentir que eu estou sendo impulsionado a fazer o bem. Fazer o bem nos deixa bem. Fazer o bem nos coloca na presença de Deus e vai nos destacando enquanto trigo no meio de tanto joio. Fazer o bem, mesmo no meio de tanto joio, nós podemos transformar esses joios, olhando a índole do trigo, ou seja, podemos transformar homens, mostrando a nossa índole de cristãos e cristãs. Jesus Cristo diz para os seus discípulos que vou fazer de vocês pescadores de homens. Ser trigo é ser pescadores de homens neste mundo e levar cada vez mais a Deus, mostrando essa imensidade que é o reino para onde nós estamos partindo, nós estamos caminhando. E isso vai fazendo que a cada dia mais eu vou me endireitando para fazer parte desse grandioso reino que hoje Ele compara para nós com 3 lindas parábolas e bem explicadas. Parábolas que nós entendemos claramente, porque conhecemos o fermento, conhecemos o trigo, podemos não conhecer o joio, mas conhecemos a traça, é a mesma coisa. Então, nós conhecemos o que Ele fala. Então, isso nos coloca cada vez mais próximo das parábolas de Jesus Cristo. Falava, naquele tempo não entendiam, hoje nós entendemos as parábolas e sabemos como podemos fazer para ir melhorando o mundo que nós estamos vivendo. E principalmente hoje, que nós estamos
com essa pandemia gritante aí, e Ribeirão Preto está cada vez pior, as coisas estão acontecendo bem próximos de nós, cada dia é um irmão a mais que a gente está sabendo que está precisando de orações por causa deste vírus. E muitas vezes nós deixamos, dá a entender que parece que não estamos acreditando pelo movimento que nós estamos vendo, pelo vai e vem de pessoas, que às vezes saem de casa sem necessidade. Irmãos, está matando. Esse joio aí está matando. Temos que tomar cuidado e fazer o papel de cristão e cristã. Fazer a diferença no sentido de conscientizar outros irmãos, outras irmãs, nos conscientizando também, tendo certeza de que não é brincadeira isso que estamos passando. Mas se deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, nós vamos cada vez melhorando mais o nosso jeito de reagir diante de tudo isso e ajudar outros irmãos e irmãs. Não percamos a nossa fé, não percamos a nossa esperança, não deixamos de ser trigo, vamos buscando ser trigo mesmo com as quedas que temos nesse caminhar. Mas o Espírito Santo já está conosco, com seus gemidos inefáveis, como diz na segunda leitura, Ele está a nosso favor. Ora, se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus Cristo, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a Santíssima Trindade em meu favor, basta só eu deixar que eles me conduzam. E com certeza, quando chegarmos no grande reino que Ele nos apresenta, vamos ser acolhidos pelo Pai, sabendo que passamos por dificuldades, mas não nos deixamos de ser o trigo que Ele fala hoje no Evangelho. Então, olhando para Jesus Cristo com o seu infinito amor e bondade por nós, olhando para Deus enquanto nosso Criador e aquele que quer que voltamos para o seu caminho, que nos envia o Espírito Santo. Vamos seguindo na certeza de que um dia tudo isso passará, mas o grande reino é a eternidade que nos aguarda. Louvado seja o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, por intercessão de Santa Madalena de Canossa e Santa Josefina Baquita, por intercessão de São Francisco e Santa Clara de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma feliz e santa noite, buscando sempre ser trigo, mesmo no meio desse monte de joio, que um dia o reino será para vós. Amados irmãos e irmãs, fiquem em casa e que a graça do Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.